Começamos mais uma transmissão da exposição bíblica dessa noite, cujo o tema é um povo zeloso de boas obras. E um povo zeloso de boas obras adora a Deus com seu culto e com sua vida. Vamos juntos fazer uma leitura bíblica no livro de Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. No livro de Tito, no capítulo 2, nos versículos 11 a 14. A palavra do Senhor diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos de toda iniquidade, a purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Da mesma forma, ainda em espírito de adoração, vamos entoar o hino de número 51, Cristo Adorado. O hino de número 51, Cristo Adorado. A Cristo adorai, Cordeiro vencedor, ouvi das hostes celestiais, dos anjos o louvor, eleva a tua voz, e entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te a salvação. A Cristo adorai, do lado e vãos olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai, nem anjos lá do céu o podem suportar, perante o místico esplendor abaixam seu olhar. A Cristo adorai, a vida nos doou, e a fim de dar-nos salvação, da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu mas ressurgiu, a vida eterna lhe nos deu e a morte destruiu. A Cristo adorai, das eras do Senhor, dos mundos astros amplidão, eterno Criador, ao grande Redentor, que nos deu salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Agora, ainda nesse espírito de adoração, vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, te adoramos porque o Senhor é bendito entre todos os nomes. Pai amado, te adoramos porque o Senhor nos deu a vida e ainda em meio das tribulações nós devemos ver tua graça e tua soberania. Sabemos, ó Pai, que nós nunca vamos conseguir compreender
tamanha grandeza que o Senhor tem, tamanha magnitude, ó Pai, que o Senhor tem em nossas vidas. O Senhor é o Deus dos céus e da terra. E nós te bendizemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor nos criou. Ó Pai amado, nos ajude cada vez mais a entender sua graça. E que nós possamos te honrar e te glorificar sempre. Em nome de Jesus te entrego a minha oração. Amém. Ainda em espírito de adoração, vamos entoar juntos o cântico espiritual. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Um povo zeloso de boas obras confessa os seus pecados ao Senhor. Vamos juntos fazer a leitura bíblica em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, no versículo 24 ao versículo 30. Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. A parábola do joio. Vamos ler assim. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que o separar o joio, não arranqueis também ele o trigo?
Deixai-vos crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai os feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Vamos fazer uma oração de confissão pelo perdão dos nossos pecados. Vamos orar. Santo Deus, queremos confessar os nossos pecados diante do Senhor, porque o nosso coração é falho, porque carecemos da glória do Senhor. Tua palavra nos exorta, ó Deus, tua palavra nos mostra que há joio no meio do trigo. E nós pedimos-te, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor não nos deixe ser o joio. Transforma-nos, ó Deus, a tua imagem e semelhança. Conforma-nos a tua imagem e semelhança. Não permita, ó Deus, que façamos as coisas erradas que desagradam ao Senhor. Queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados diante de Ti, porque muitas vezes nós desagradamos ao Senhor. Mas cremos que a Tua misericórdia é grande, que o Senhor é rico em perdoar e que o Senhor Jesus Cristo já garantiu o perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, com o nosso coração cheio de gratidão, nós confessamos o nosso pecado ao Senhor e Te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor promoveu na cruz do Calvário. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos entoar o cântico espiritual, Doce Nome. Cântico espiritual, Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar
Um povo zeloso de boas obras agradece a Deus por sua bondade e misericórdia. Vamos fazer agora a leitura bíblica no livro dos Salmos, Salmo de número 107. Nós leremos do verso 1 ao verso 8. Salmo de número 107, do verso 1 ao verso 8. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nesse momento nós teríamos, irmãos, a consagração dos nossos dízimos e ofertas. Rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele sempre nos livra, por mais ermos os caminhos sejam de nossa caminhada cristã. Mas nós podemos ainda fazer, mesmo nesse tempo de pandemia, por meio dos nossos depósitos ou transferências na conta da Igreja Presbiteriana de Canoas, que vai aparecer aqui embaixo no seu vídeo, a conta da Igreja Presbiteriana de Canoas. Afinal, nós somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Canoas. Vamos fazer agora a leitura bíblica na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Alegremo-nos por ter condições dadas por Deus de contribuir na casa do Senhor. Vamos, com nosso coração cheio de gratidão, cantar agora o hino de número 62 dos nossos hinários, hino de número 62, hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, louvando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó
que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Chegamos ao ápice dessa transmissão, que é a exposição da Sagrada Escritura. Para tanto, peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós leremos no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós leremos do verso 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar. Senhor, dá-nos a graça de entender a palavra do Senhor. E para isso, ó Deus, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, porque pela nossa própria capacidade nós não conseguimos compreender de maneira clara e verdadeira a palavra do Senhor. Ilumina-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos caminhado pelo livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós iniciamos o capítulo 5 deste livro. No sermão passado nós pudemos refletir sobre virtudes de uma igreja genuína: humildade, empatia e testemunho. Dentro da missão outorgada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho a toda criatura e até os confins da terra, conforme vemos em Atos no capítulo 1, versículo 8, está implícito uma vida de santidade e comprometimento com a Sagrada Escritura. Aquele que diz ser cristão deve mostrar que realmente o é, não só com as suas palavras, mas também com as suas atitudes. E dentro destas atitudes, conforme vimos no sermão passado, no final do capítulo 4, está a obediência à Sagrada Escritura no que se refere ao dinheiro, assunto tão delicado que muitas pessoas evitam falar. O crente deve ser fiel ao Senhor com seus dízimos e ofertas, bem como ajudando o seu próximo, entendendo que somos apenas mordomos de Deus aqui nessa terra, que nada aqui é nosso e que o nosso verdadeiro tesouro é a vida eterna com Cristo.
Tesouro esse que nós não conquistamos, nós recebemos da parte de Deus pela mediação de Cristo, o qual é aplicado em nós por meio do Espírito Santo. Esse tesouro, a salvação em Cristo Jesus, nos faz amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Em Atos 4, nos versículos 36 e 37, está um bom exemplo de homem crente que pratica a palavra de Deus, conforme nós vimos na semana passada. José, o qual os apóstolos chamaram Barnabé, era homem íntegro. Ele tinha um campo e o vendeu, entregando o dinheiro aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído, administrado de acordo com as necessidades dos irmãos na fé. Mas a Bíblia nos mostra também que existiram pessoas que eram exemplos do que não se deve fazer. Pessoas que se comprometem a fazer algo dizendo que é para Deus, mas na verdade estão se enganando, pensando que estão enganando a Deus. O texto que nós lemos hoje é a narrativa de Ananias e Safira. E essa narrativa nos faz refletir em um tema importante. E o tema deste sermão, então, é generosidade para a vida ou para a morte. Generosidade para a vida ou para a morte. Nós dividiremos esse texto em duas partes. E a primeira parte será a liderança falha de Ananias. Nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 6. E a conivência pecaminosa de Safira, do versículo 7 ao versículo 11. Mas, para que nós compreendamos aqui o contexto que nós temos visto no livro de Atos, em primeiro lugar nós precisamos trazer à memória as características que estavam sendo desenvolvidas pelos cristãos da igreja primitiva em virtude do derramamento do Espírito Santo. Lembremos que o povo perseverava em oração, eram unidos e perseverantes também na doutrina, tinham tudo em comum, e a prova disso é que não havia necessitados, porque os crentes se preocupavam com o próximo. O povo contribuía com liberalidade, ou seja, eles não tinham apego aos bens materiais. Essas eram as características gerais dos crentes da igreja primitiva. Entretanto, no meio do trigo sempre há o joio. O próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu quanto a isso na parábola do joio que nós lemos aqui na nossa liturgia. Sabe aquela expressão de boas intenções, o inferno está cheio? Infelizmente, irmãos, muitas vezes ela retrata a realidade de pessoas, ainda hoje, dentro da igreja do Senhor. O texto imediatamente anterior ao deste sermão nos mostra um contraste muito grande entre a motivação das atitudes de Barnabé e Ananias e Safira. No sermão passado nós abordamos o exemplo de Barnabé, que tinha um campo e o vendeu para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído então entre os necessitados. A motivação de Barnabé era obedecer e agradar ao Senhor e servir ao próximo por meio da sua generosidade, por meio da sua abnegação. Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, mas a motivação deles era o reconhecimento pessoal, era o egoísmo. Temos então um exemplo positivo e um exemplo negativo. No mesmo povo temos trigo e joio. A primeira parte, então, do texto que nós lemos hoje é a liderança falha de Ananias. A história de Ananias e Safira é a sequência de uma prática que estava sendo feita pela igreja primitiva. Mas Lucas começa esse texto com um entretanto. Então o contraste já pode ser visto desde o início do texto. Ele passa a descrever os atos deste casal. Primeiramente ele menciona certo homem chamado Ananias. Não se tem tantos detalhes assim sobre Ananias, mas esse nome pode significar o Senhor é gracioso. Sobre Safira temos menos informação ainda, porque esse nome aparece apenas uma vez na Escritura. Mas o seu nome significa formosa.
Eles combinam, então, vender a propriedade e reter parte do dinheiro com eles. Ananias, como chefe do lar, da mesma forma que Barnabé, leva o montante de dinheiro e o deposita aos pés dos apóstolos. É bom frisarmos aqui, irmãos, que esse levar aos pés dos apóstolos não era uma imposição, isso era feito de maneira voluntária. E também não era um presente aos apóstolos. Eles apenas administravam aqueles valores depositados. Agora, imaginem a congregação presenciando uma pessoa entrando com uma sacola de dinheiro e ofertando a Deus. Uma comunidade carente, que usufruía dessas ofertas de maneira verdadeira, de maneira digna. É bem possível que a congregação tenha ficado maravilhada com aquele ato. Talvez até tenha elogiado o casal. Mas o que acontece é que Ananias reteve parte do dinheiro. E esse verbo aqui, reteve, nos remete a algo que aconteceu no Antigo Testamento. O pecado de Acã, conforme registrado em Josué, no capítulo 7, no versículo 1, que diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Os despojos de Jericó deviam ser entregues na casa do Senhor ou destruídos, mas não retidos. Isso trouxe a ira de Deus sobre Acã. De maneira semelhante acontece com o ato de Ananias e Safira. A ira de Deus foi derramada sobre eles. Mas por que esse ato configura uma traição se a propriedade era de Ananias? Pedro explicou essa questão aqui, irmãos. Eles não precisavam entregar o dinheiro. Como eu já disse, não era uma imposição, era algo voluntário. Contudo, quando alguém se dispõe a fazer algo para Deus, isso deve ser cumprido. O dinheiro poderia ter ficado todo com o casal, mas eles buscaram o reconhecimento demonstrando uma falsa generosidade e colheram maldição. Eles demonstraram uma falsa generosidade e colheram maldição para si, uma generosidade para a morte. Pedro identificou que eles estavam mentindo. Pedro mostra que verdadeiramente estava cheio do Espírito Santo. Porque como diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus no capítulo 4, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vemos um homem sendo usado como instrumento de Deus e outro sendo usado como instrumento de Satanás. Aliás, as palavras de Pedro nos trazem à memória um fato antigo, mas catastrófico. Pedro fala: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? O livro de Gênesis, no capítulo 3, nos mostra a serpente enchendo o coração de Eva para que Adão pecasse contra Deus. Vemos a história se repetindo. Satanás enchendo o coração dos homens para que pequem contra Deus, porque o pecado de Adão afetou toda a raça humana. Vemos também, irmãos, que apesar do pecado, Cristo se uniu com a sua igreja. Podemos ver isso quando Pedro diz assim: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus, que há uma união com Cristo e sua igreja, e que todo o pecado, mesmo sendo diante dos homens, é um pecado contra Deus. Ananias pecou deliberadamente diante dos homens e diante de Deus. E ao ouvir as palavras de Pedro, Ananias então morreu. Imediatamente ele recebeu o julgamento divino.
vemos uma intenção humana pecaminosa potencializada por Satanás. Ananias queria tirar vantagem da situação entregando uma oferta mentirosa, uma oferta fraudulenta, e ainda receber créditos por isso. Isso é pecaminoso, irmãos. O pecado é algo tão misterioso e sujo que faz com que as pessoas pequem contra Deus e pensem que estão tirando vantagem disso. Satanás, no entanto, intencionou macular a igreja crescente do Senhor, introduzindo uma oferta diabólica, prejudicando assim a santidade e o crescimento da igreja. Mas a morte de Ananias nos mostra que o Senhor cuida da sua igreja. E nem o pecado, tampouco Satanás podem impedir o crescimento do Evangelho, nem o pecado, tampouco Satanás podem macular a igreja do Senhor, pois ela foi lavada e remida pelo sangue precioso do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva ao segundo ponto, que é a conivência pecaminosa de Safira. Vemos isso no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 11. Quase 3 horas depois entrou Safira, a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido com seu marido, com a maior cara deslavada. Ela entra então onde estavam os apóstolos. Mas o que acontece aqui, irmãos, nos deve chamar a atenção, porque Safira não sabia do que havia ocorrido. Pedro poderia ou não saber que tudo estava combinado, não temos como precisar isso, mas ele resolve perguntar a Safira: vendeste, portanto, aquela terra? Não sabemos se era essa a intenção de Pedro, mas nós podemos ver aqui, irmãos, uma oportunidade de arrependimento para Safira. Talvez ela estivesse com o restante do dinheiro junto com ela, carregando numa sacola, não se sabe. Mas ela teve uma oportunidade de responder: Senhor, pequei contra o céu e diante de ti. Mas o pecado cega os olhos espirituais das pessoas. Mesmo não vendo o seu marido ali, ela sustentou o combinado dos dois. Então Pedro faz outra pergunta: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Imagine a cara de espanto daquela mulher, sabendo que o seu pecado agora tinha sido descoberto. Não há nada que fique oculto por muito tempo, irmãos. Todas as coisas estão descobertas e patentes diante de Deus. Pedro então diz: eis aí os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. A resposta de Safira à pergunta anterior foi a sua sentença de morte. A sua resposta carimbou a sua condenação. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Algumas pessoas entraram e a viram morta, levaram e sepultaram junto com seu marido, e aquele fato se espalhou e sobreveio grande temor a toda a igreja. Temor este que deve fazer parte da vida dos cristãos ainda hoje, toda vez que leem na Escritura dizendo, como em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus. Alguém até poderia dizer, mas isso é coisa do Antigo Testamento. O próprio Jesus Cristo, conforme registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 4, no versículo 7, ao ser tentado por Satanás, ele citou a Escritura dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse temor deve fazer parte da igreja hoje, irmãos. Toda vez que se lê em Hebreus, no capítulo 10, versículos 30 e 31, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É claro que nós não devemos entender, irmãos, que o que aconteceu com Ananias e Safira seja algo normativo, que as pessoas serão fulminadas da mesma forma que foram Ananias e Safira.
Devemos entender, sim, que eles são exemplos do que não fazer e que Deus não admite ser traído. Ele não admite ser enganado. Ele julga com rigor os que pecam deliberadamente contra ele. Aliás, enganam-se todos aqueles que pensam que enganam a Deus. O que nós vimos hoje, irmãos, na palavra do Senhor, é que Deus dirige o seu povo, derrama o seu Espírito sobre os seus escolhidos, mas não admite ser tentado. Vemos na Escritura um Deus gracioso, porém justo. Um Deus misericordioso, que provou essa misericórdia enviando o seu Filho para morrer e ressuscitar de entre os mortos, para que os mortos em seus delitos e pecados tivessem vida em Jesus Cristo. Mas este mesmo Deus misericordioso quer que nossa vida seja agradável a Ele. Que nossa generosidade não seja falsa. Que nossa oferta seja de coração. E que nossas ações reflitam o caráter de Cristo e promovam a glória de Deus. Deus ama o seu povo, mas também disciplina aqueles que não fazem a sua vontade e manifesta o seu juízo àqueles que pecam deliberadamente. A boa notícia, irmãos, é que aqueles a quem o Senhor escolheu são cheios do Espírito Santo e habilitados para toda boa obra. Estes têm prazer na lei do Senhor e recebem vida. Por isso vivem para agradar ao Senhor, também por meio da sua generosidade. Uma generosidade para a vida. Pense nisso, irmão. Quando você for fazer qualquer serviço para Deus, inclusive suas ofertas ao Senhor, Deus ama a quem dá com alegria. Termino este sermão com uma pergunta. A sua oferta tem sido agradável ao Senhor? A sua oferta tem sido agradável ao Senhor? Que o ensinamento da palavra do Senhor fique reverberando em nossa mente, em nosso coração, para que nós ponderemos se de fato nós temos oferecido a nossa vida como sacrifício de louvor ao Senhor, se nossas ofertas têm de fato agradado a Deus, ou se queremos fazer isso para que os homens vejam, para então promover o nosso egoísmo e não a glória do Senhor. Pense nisso. A sua oferta tem sido agradável ao Senhor? Vamos orar. Santo Deus, ajuda o teu povo, Senhor, a compreender as verdades da Sagrada Escritura. Ajuda o teu povo a viver para a glória de Deus. Transforma, ó Deus, verdadeiramente a tua igreja em um povo zeloso de boas obras. Ensina, ó Deus, e coloca em tua igreja uma generosidade para a vida. Algo, ó Deus, que te agrade, que sirva os irmãos. Ó Deus, destrona os ídolos do coração do teu povo. Que dentre eles, ó Deus, muitas vezes está o dinheiro. E que nós sejamos, ó Deus, cada vez mais confrontados pela tua santa palavra. Sejamos, ó Deus, exortados por ela,
transformados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, agradar-te, ó Deus, por meio de nossas palavras, por meio de nossas ações, por meio de nossas ofertas. Abençoa o Teu povo, ó Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, o Espírito reine aqui, reine para sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Meus irmãos, é com grande alegria que nós queremos falar aqui sobre as nossas programações semanais. Uma alegria compartilhar a palavra do Senhor com vocês e servir aí de alguma forma como instrumento nas mãos de Deus para compartilhar a palavra do Senhor. Nós temos toda terça-feira uma programação aqui na Igreja Presbiteriana de Gravataí, que é denominada CEL. Normalmente nós fazemos essa programação nas casas, mas por enquanto nós temos feito pelo Zoom. Você é nosso convidado especial a participar conosco toda terça-feira, às 20 horas, pelo Zoom. Você pode entrar em contato conosco e nós podemos disponibilizar o link para você participar junto conosco. Na quarta-feira temos uma live com um estudo bíblico. O Espírito Santo e a Igreja. Segurança, desafio e esperança. Esse é o tema que temos estudado toda quarta-feira, também às 20 horas, pela nossa página do Facebook. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e ajude-nos a compartilhar a palavra do Senhor. Na sexta-feira também nós temos feito uma live musical, Musicalizando com Cristo. Essa live tem atingido muitas pessoas, tem alcançado muitas vidas e nós ali cantamos várias canções que exaltam a majestade do Senhor. Você também pode participar conosco, interagir, sugerir cânticos e na medida do possível nós cantamos os cânticos que você sugerir. No sábado, nós tivemos, nesse último sábado, mais um encontro, o segundo encontro do nosso catecúmenos, a classe dos novos membros aqui da Igreja Presbiteriana de Gravataí. Tem sido uma bênção. Venha participar conosco da Igreja Presbiteriana de Gravataí e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa EBC, Escola Bíblica em Casa. Você é nosso convidado especial também a participar conosco nessa programação que nós fazemos pelo Zoom. E no próximo domingo, neste mesmo horário, às 19 horas, nós temos mais uma transmissão das nossas exposições bíblicas. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenham todos uma ótima semana debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus.